Espírito Divino, nobre ensinador, vem, revela em teu ensino nosso Redentor. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, dissipa em nós a treva que o pecado traz e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduz os transviados ao pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Tu operas entre os povos, gera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Olá, seja bem-vindo a mais este momento onde queremos estudar hoje a Palavra de Deus, tendo como base a apostila do Catecismo, Manual de Instrução Cristã com Jesus. E hoje nós vamos para a lição de número 21, a página 109, onde fala sobre Espírito Santo e a sua obra, né? Então, uma forma como nós estamos aí transmitindo as aulas de catecismo, transmitindo as aulas da doutrina cristã para aqueles que estão passando por esse período de instrução e também para você que deseja agregar conhecimento da palavra de Deus em sua vida, pode também usar estes materiais para o seu aprendizado, visto que Lutero sempre dizia o seguinte, que nós devemos ser sempre alunos da Bíblia, né? E como o catecismo tem a sua fundamentação na Bíblia Sagrada, nós então devemos sempre ter o catecismo também como nosso livro de cabeceira, estudá-lo sempre para que as doutrinas cristãs estejam sempre muito bem avivadas em nosso viver, avivadas em nossa fé e saibamos assim distinguir entre falsos ensinamentos que são tão comuns e corriqueiros no cristianismo brasileiro hoje. Então, essa é uma forma também de que a nossa fé esteja amparada nos ensinamentos corretos das Sagradas Escrituras, além de uma preparação daqueles que estão passando pelo catecismo para confessarem sua fé cristã de uma forma autônoma, né? Confessarem sua fé cristã com conhecimento daquilo que ensina a palavra de Deus. Hoje, então, como falamos, vamos para a lição de número 21, página 109, do Manual de Instrução Cristã com Jesus, né, que tem como base o Catecismo Menor de Martinho Lutero.
e vamos falar sobre o Espírito Santo e a sua obra. Seja bem-vindo. Vamos antes fazer uma oração pedindo que Deus nos abençoe durante este momento de aula. Senhor amado Pai, nós te agradecemos pela tua compaixão e tua misericórdia. Humanamente nós somos fracos e incapazes de nos aproximar a ti, mas enviaste-nos o Espírito Santo para nos convencer da nossa situação de pecadores e também para criar em nossos corações a fé que se agarra em Cristo como o único e suficiente Salvador. Pedimos, ó Pai, que ao estudarmos hoje os ensinamentos das Sagradas Escrituras através do teu Santo Espírito, nós possamos assim crescer na fé e ter sempre a consciência de que nós dependemos inteiramente de ti, tanto nas coisas materiais como espirituais, e que o teu Espírito haja sempre em nossas vidas. Por Jesus o Salvador. Amém. Ok, como falado, vamos então dando início à aula, né? Vamos falar hoje especialmente sobre o terceiro artigo do Credo Apostólico, visto que nós confessamos a fé no Espírito Santo usando o Credo Apostólico, né? E o Credo Apostólico ele é dividido em 3 artigos, cada artigo confessa a fé em uma das pessoas da Trindade, detalhando aquilo que significa, aquilo que é a Santíssima Trindade para nós e o que faz para a nossa salvação. Então, no primeiro artigo nós falamos de Deus Pai Criador, ele cria e mantém todas as coisas, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O segundo artigo nós falamos da pessoa do Filho, toda a obra de Jesus para a nossa salvação, os seus estágios, desde a sua humilhação para vir em nosso resgate, cumprir a lei em nosso lugar, como também a exaltação, que é a vitória de Cristo sobre a condenação, a vitória de Cristo sobre a morte, o diabo, e a absolvição dos pecados que Cristo nos dá, né? E agora nós vamos então estudar sobre o Espírito Santo, pois de nada adiantaria Deus Pai ter nos criado se nós caímos e desgarramos de Deus por causa do pecado. Bom, mas daí Deus providencia o Salvador, envia Jesus Cristo para a nossa salvação. Mas de nada adiantaria Jesus ter morrido na cruz se nós humanamente somos falhos e fracos e não podemos crer. E é aí que entra a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vem para nos convencer do nosso pecado e também para nos motivar, para nos levar à fé em Jesus Cristo através da palavra, do batismo e da Santa Ceia. São os meios de ações do Espírito Santo. Por isso, no Credo Apostólico, no terceiro artigo, nós confessamos assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na ressurreição da carne, aliás, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Aí, esta é a nossa confissão, né, sobre a terceira pessoa da Trindade no Credo Apostólico. Bom, Lutero, ele dá uma explicação no Catecismo Menor sobre este artigo, dizendo que, da seguinte maneira: eu creio que por minha própria razão ou força, eu não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também Ele chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo a conserva na fé verdadeira e única. Nesta cristandade, ele perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente, de todos os pecados. E no dia derradeiro, me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e em Cristo me dará a mim e a todos os crentes a vida eterna. Isto é certamente verdade. Veja bem, o que Lutero aqui está colocando, né? O que Lutero está colocando para nós aqui é que nós, por nossa própria razão ou força, não podemos crer em Jesus. Ninguém que diz Senhor, Senhor, diz pela sua própria vontade, mas sim pelo Espírito de Deus. E é a Bíblia quem nos fala isso.
A Bíblia diz: ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. Quem é que me dá a fé, então? Conforme nós também vemos o apóstolo Paulo falar no texto aos Efésios, quem é que nos dá a fé é o Espírito Santo, pois a fé é um dom de Deus, não é de nós mesmos, para que ninguém de nós possa se gloriar. Pois aquele que tem fé e o que não tem, se fosse um dom, se fosse uma obra do ser humano, aquele que tem fé poderia dizer-se melhor ou maior diante de Deus do que aquele que não tem fé. No entanto, nós sabemos que nós todos, seres humanos, somos perdidos e condenados, e não conseguimos crer em Jesus como nosso Salvador usando a nossa própria razão. A cruz de Cristo é loucura para nós, quando nós pensamos com a razão humana. Mas, quando olhamos pelo agir do Espírito Santo, nós vemos que ela é poder de Deus para salvar aquele que nele crê. Então, é somente o Espírito Santo que pode nos dar a fé. E o Espírito Santo, ele nos dá a fé usando, conforme Lutero coloca nessa explicação, usando a palavra de Deus, que é a pregação do Evangelho. Entende-se o Evangelho aqui, tudo aquilo que comunica o amor de Deus para a nossa vida. Entre eles está o batismo e está também a Santa Ceia, que são os meios da graça. Batismo, a Santa Ceia e palavra. Meios da graça são os meios que o Espírito Santo utiliza para comunicar a nós o perdão de Cristo, fazendo chegar em nossos corações a certeza de que Cristo morreu na cruz para nos dar a salvação. Então veja, o Espírito Santo utiliza-se desses meios para agir em nós. Entendida essa primeira parte da explicação de Lutero, sobre o terceiro artigo do Credo Apostólico, nós queremos aprofundar o nosso estudo um pouco mais sobre quem é o Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo também é chamado na Bíblia de Espírito da Verdade, Espírito de Deus e Consolador. Ele é a terceira pessoa da Trindade, mas como nós já falamos na aula sobre a Santíssima Trindade, quando aqui colocamos primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, não significa que o Espírito Santo tem menos poder do que a segunda pessoa, do que a primeira pessoa. Esta é apenas uma ordem humana. Deus é triuno, mas ele é único em poder, glória e majestade. Todavia não são três deuses, mas é um único só Deus. O Espírito Santo não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo e nem o Filho. Mas o Espírito Santo é Deus, o Filho é o mesmo Deus e o Pai é o mesmo Deus. Tá? Quando nós relacionamos aqui primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, são apenas para que nós possamos entender que são três pessoas distintas e separadas, mas um único Deus, igual em majestade, em força e poder. Por isso, o Espírito Santo ele é chamado de Espírito Santo porque ele é santo, visto que ele é Deus. E porque também ele santifica as pessoas construindo a Igreja de Cristo. Como falamos antes, aquele que crê em Jesus, que confessa a fé em Jesus como o único e suficiente Salvador, ele não faz por si só, porque chegou a esta conclusão através da sua inteligência, da sua razão ou da sua construção filosófica. Mas ele faz porque o Espírito Santo o motiva a crer através da palavra, do batismo e da Santa Ceia. E aí estão as referências do agir do Espírito Santo nas leituras bíblicas que seguem. Em Atos 2, versículos 1 a 4, por exemplo, nós vemos ali que o relato do Pentecostes, o Espírito Santo desceu em forma de línguas de fogo sobre a cabeça dos discípulos e motivou eles a pregar, e eles pregaram aquela multidão que estava reunido por ocasião da festa da colheita dos judeus, E ali várias pessoas de várias línguas ouviram a pregação do Evangelho e passaram a crer pelo agir do Espírito Santo,
que estava sobre os discípulos, sobre a igreja naquele momento. Em Mateus 28, versículos 19, Jesus nos dá a ordem missionária. E a ordem missionária de Jesus, ela é trinitária, que envolve batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, envolve diretamente a ação do Espírito Santo para que a missão aconteça. Nós podemos até ensinar, né? Mas a conversão com relação à pregação, ela acontece pelo agir do Espírito Santo. Não é o pastor que tem o poder de converter alguém. O pastor pode ter uma boa oratória, ter uma boa didática da explicação. Mas, se não for o agir do Espírito Santo, que leva aquela pessoa a crer, aquela pessoa pode até admirar a didática do pastor e o esforço dele em ensinar. Mas ela vai dizer, ora, eu não posso crer nisso. Até acho interessante a maneira do pastor ensinar, mas eu não posso crer. No entanto, quando o Espírito Santo age, ele age pela palavra pregada, independente de quem a pregou e da maneira como a pregou. É claro que nós devemos ter zelo e procurar expor a palavra de Deus de uma forma mais clara possível para que chegue aos corações das pessoas. No entanto, ela chegará aos corações das pessoas pelo agir do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai levar a pessoa a crer. A ordem missionária da igreja de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas, a guardar todas as coisas que Jesus deixou, ela envolve diretamente a ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver agindo sobre a palavra pregada, sobre o batismo administrado, sobre a santa ceia entregue na comunhão, então toda a obra da igreja será em vão, porque humanamente falando, nós não temos condições de crer. Assim sendo, queridos irmãos, todos aqueles que dizem, eu creio em Jesus como Salvador, não falam por si só, mas falam pelo Espírito de Deus que age neles. É o Espírito Santo quem dá esta fé. Às vezes, confunde-se muito o que é o agir do Espírito Santo. E até mesmo as igrejas históricas, né, que prezam o ensino da palavra de Deus, que prezam o estudo detalhado, o examinar das Escrituras, né, de uma forma lógica e racional, que tem um culto com uma ordem litúrgica, às vezes essas igrejas elas são acusadas pelas igrejas, pelos pentecostais, né, de uma maneira em geral, ou acusados por muitas pessoas como uma igreja fria. Parece que o Espírito Santo não está agindo lá porque tudo se torna tão mecânico, tudo tão frio. Veja bem, cuidado com essa afirmação. O Espírito Santo, ele dá o avivamento pelo examinar das Escrituras. Portanto, se você quer uma fé viva, procure um lugar onde a palavra está sendo ensinada, examinada. Porque se você confessa a fé em Jesus como seu Salvador, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. A prova da ação ou da presença do Espírito Santo em nossa vida não são as explosões das nossas emoções. Não é uma cerimônia cultica embalada por muitas emoções e ritmos e músicas e choros e danças. Mas a prova da ação do Espírito Santo em nós e de que nós estamos sendo tutelados pelo Espírito Santo é quando os frutos daquilo que aprendemos são vistos em nossa vida. Então, a prova da ação do Espírito Santo é a bondade, a longanimidade, a paciência, o amor, o domínio próprio. Estas coisas precisam estar presentes em nós quando nós estudamos a palavra de Deus. Isso mostra que o Espírito Santo está agindo. O Espírito Santo nos dá a consciência de que somos pecadores e nos leva a confessar a fé em Jesus como Salvador e como perdoador dos nossos pecados. Aquele que tem isso em sua vida
é uma pessoa cheia do Espírito Santo, mesmo que o seu culto, a sua adoração ao Senhor, seja uma adoração contida em relação às explosões humanas, mas seja uma adoração verdadeira, em espírito, em verdade. Né? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Isso significa a prática da vida. Não significa explosões humanas, não significa emoções, não significa shows e espetáculos. Mas o espírito da vida, a maneira como se vive na verdade do dia a dia, ali o Espírito Santo mostrará a sua ação. Nós ainda vemos no texto de Atos, no capítulo 5, versículos 3 a 4, o pecado de Ananias e Safira. Eles mentiram ao Espírito Santo, mentiram a uma personalidade da divindade, uma pessoa da divindade, né? Ao Espírito Santo. O Espírito Santo é verdadeiro Deus juntamente com o Pai e o Filho. Ele não é o Pai e o Filho, mas ele tem as mesmas qualidades do Pai e do Filho. Então, este é o Espírito Santo. O próximo ponto que nós queremos olhar é o porquê é tão necessário a ação do Espírito Santo em nossas vidas para que nós sejamos levados à fé. Veja a nossa condição natural como seres humanos. O ser humano ele tem conseguido alcançar muito progresso material. Mas, no campo espiritual, o homem é desde o nascimento morto e inimigo de Deus. Esta é a situação do ser humano desde a queda em pecado. O ser humano, por conta própria, ele não quer e também não pode obedecer à lei de Deus. Basta nós olharmos para os 10 mandamentos, que representam a perfeição daquilo que Deus é e daquilo que Deus espera com relação a nós, né? Para que nós também fôssemos, a maneira como Deus nos criou antes da queda em pecado. Quando nós olhamos os 10 mandamentos, nós podemos entender que nós não conseguimos cumprir a vontade do Senhor. Pense na sua vida nesse exato momento. Quantos pecados você já cometeu hoje? Às vezes você pode pensar, mas eu não cometi ainda nenhum. Será? Dê uma olhada nos 10 mandamentos e compare ele com as ações da sua vida. Tenho absoluta certeza que você encontrará os seus pecados. Então veja, as bênçãos espirituais são loucuras para o ser humano que não consegue cumprir a vontade de Deus, pois também não consegue compreender a vontade de Deus, pois se ele as compreendesse, ele as cumpriria. Assim sendo, nós jamais podemos alcançar a salvação sozinho. E é neste aspecto que precisamos do Espírito Santo. O homem precisa do Espírito Santo para a salvação, pois somente assim, com a ação do Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado e nos ensina, nos constrange ao amor de Deus através da palavra, somente assim que nós podemos confessar a Jesus como o Senhor de nossas vidas. E é o que nós encontramos nas referências dos textos bíblicos que estão na tela, que vocês podem procurar, né, na Bíblia de vocês. Esses textos também estão na lição, na página, na lição 21 do Catecismo. As referências de João 16, versículo 8, Efésios 2, 1, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14, e também 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Então, nós precisamos do Espírito Santo porque nós não podemos nos valer por conta própria na nossa relação para com Deus. E esse Deus é tão misericordioso que, mesmo sabendo da nossa incapacidade, ele envia, então, o Espírito Santo para que não estejamos sós, mas para que seja o nosso tutor, para que possa nos dar a fé e nos fazer caminhar nela. Então, este é o Deus de amor que age através do Espírito Santo em nossas vidas. E é por isso que nós dizemos que o Espírito Santo nos leva a crer. E
como o homem é inimigo de Deus e nada quer saber da salvação e das coisas espirituais, Deus precisou agir em nossa vida. E o Espírito Santo, por isso, chama os homens pelo envio e pela pregação do Evangelho de Cristo. E através dessa mensagem, o Espírito Santo faz nascer a fé salvadora. Esta fé é o poder de Deus para transformar um coração espiritualmente morto, dando-lhe a vida. Então, o poder de Deus é que faz com que nós possamos, então, acreditar naquilo que o próprio Deus faz para a nossa salvação. Quando alguém passa a conhecer a mensagem da salvação, quando alguém tem contato com a pregação do Evangelho, o Espírito Santo convida esta pessoa, dirigindo ele a acolher essa mensagem. E o convite do Espírito Santo passa primeiro pelo convencimento do próprio pecado. Ou seja, o Espírito Santo convence aquela pessoa de que ela é pecadora e que ela precisa de um Salvador. E é aqui que entra a bênção, né, de nós sermos acolhidos no Evangelho, na boa notícia da salvação. Portanto, o Espírito Santo age na pregação correta de lei e Evangelho. A lei para convencer o ser humano de que ele é pecador, onde a lei mostra a perfeição de Deus e a nossa incapacidade de cumprir a lei. E o Evangelho, que é a boa notícia. Mesmo sabendo que nós não podemos cumprir, então Deus vem, age em nosso favor através de Jesus Cristo, nos dando a salvação, cumprindo toda a lei em nosso lugar. O próprio Espírito Santo, ele dá o poder ao pecador para se arrepender de seus pecados. Então, uma vez que o Espírito Santo convence a pessoa de que ela é pecadora, o Espírito Santo também motiva essa pessoa a se arrepender. E então o Espírito Santo leva essa pessoa a confessar a Jesus como seu Salvador. Esta transformação é chamada comumente de conversão, né? Então é isso que nós chamamos de conversão. Quando alguém que estava fora de Cristo é convertido a Cristo, é levado a Cristo. E esta conversão, sem dúvida nenhuma, não é ação humana, mas sim ação inteira e exclusivamente do Espírito Santo em nossa vida. Também convido vocês a lerem as referências bíblicas, né, que estão indicadas no vídeo e que também aparecem na apostila, ok? Agora, quando é que acontece essa conversão? Ou como saber se a pessoa está convertida ou não? A aceitação de Jesus como Salvador não é uma decisão humana, como nós já falamos antes. Mas é a ação do Espírito Santo que age por meio da palavra pregada ou dos sacramentos administrados. Então, palavra, batismo e Santa Ceia são os meios pelo qual o Espírito Santo escolheu agir. Ao ouvirem a mensagem de Cristo, muitas pessoas dizem assim, que por enquanto ainda é cedo, que estão pensando e assim por diante. Veja bem, a verdade, queridos irmãos e irmãs, é que o inferno está cheio de pessoas que tinham boas intenções, que estavam pensando e que achavam cedo ainda para se entregarem a Jesus. O tempo certo para que nós estejamos em Cristo e na sua obra é agora, porque este é o tempo da graça. Este é o tempo em que está chegando até nós os meios pelo qual o Espírito Santo age. Palavra, batismo e Santa Ceia. Ninguém poderá pregar-nos depois da morte. Ninguém poderá administrar a nós a Santa Ceia depois da morte. Ou um morto também não pode ser batizado. Portanto, não há conversão depois da morte. O tempo certo é agora. Este é o tempo da ação do Espírito Santo, aonde está sendo pregado palavra, batismo e Santa Ceia. Portanto, né, nós devemos priorizar para estar em contato com esses meios, para que a conversão aconteça em nossas vidas, e se ela já aconteceu, para que ela permaneça em nossos corações através da ação da palavra, através da ação do Espírito Santo pela palavra, pelo batismo
e pela Santa Ceia. Por que falo aqui pelo batismo, visto que o batismo acontece uma vez? Veja, porque o batismo acontece uma vez, mas ele tem uma ação permanente, onde diariamente eu confesso os meus pecados e lembro que fui batizado, lavado, regenerado para Cristo Jesus. Então, nós precisamos priorizar por este tempo, que é o tempo da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Ainda, nós devemos olhar o aspecto da contrição e arrependimento. No texto de João, capítulo 16, versículo 8, nos é mostrado que quando ele vier, quem? Quando o Espírito Santo vier, Jesus está mostrando que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja bem, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a ação principal do Espírito Santo no mundo. Fazer as pessoas entenderem que são pecadoras e que necessitam da graça oferecida em Cristo Jesus. Muita confusão há com relação aos dons do Espírito Santo. Valoriza-se principalmente os dons como a ação principal, sendo que, na verdade, os dons são consequência daquilo que o Espírito Santo quer fazer, que é nos convencer de que somos pecadores. Então, muitas pessoas exaltam os dons do Espírito Santo, que são extremamente importantes, sim, mas muitas pessoas exaltam estes dons e esquecem da ação principal do Espírito Santo, que é nos convencer do pecado. Veja bem, precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos tomar cuidado para não reduzirmos a ação do Espírito Santo a simplesmente ações de uma emoção humana, como falar em línguas. Ora, o Espírito Santo pode me motivar a falar em línguas? Sim, mas quando necessário, não quando eu quero. Não para a minha exaltação, e sim para a exaltação de Cristo. E se no meu contexto não há necessidade alguma de falar em línguas para que o Espírito Santo, para que a palavra de Deus chegue nos corações das pessoas, não há razão desse dom acontecer. Pois o próprio apóstolo Paulo nos diz que importa que se fale uma só palavra que todo mundo entenda, do que 1000 palavras que ninguém possa entender. Por isso, nós precisamos entender que a ação principal do Espírito Santo é agir por meio da palavra para convencer que as pessoas são pecadoras e demonstrarem a ela a justiça e o amor. Veja bem, como eu posso ter a certeza de que estou convertido, de que eu tenho a salvação? Uma pessoa está convertida quando ela realmente sente tristeza pelos seus pecados, arrependendo-se deles e sente vergonha por causa deles. Então, este pecador não pode confiar em si mesmo ou nas suas boas ações ou nas suas boas condições de vida. Em vez de confiar em si mesmo, o pecador reconhece com toda a humildade que precisa de Cristo para a sua salvação. Ele confia no perdão e no amor que o Salvador Jesus lhe oferece gratuitamente. Então, se você se arrepende e crê em Cristo, pode ter certeza da salvação, pois Deus assim prometeu em sua palavra. E a referência da palavra está aí na sua tela. Então, como é que eu posso ter certeza? Quando eu tenho convicção de que eu sou um ser humano pecador e eu tenho arrependimento disso e confio inteiramente em Jesus como meu Salvador, esta é a prova cabal de que o Espírito Santo está em minha vida, me conduzindo na salvação que há em Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele trabalha através do Evangelho. O Espírito Santo faz grandes e poderosas coisas na nossa vida. Ele sempre faz isso através de meios especiais que Deus oferece, que é a palavra de Deus e a Santa Ceia, e também o batismo. O Espírito Santo produzirá em nós, aqueles que têm contato com estes meios de ação, o Espírito Santo produzirá os frutos da fé, que, como falado, estão registrados no texto de Gálatas e também no texto de Efésios, também em Romanos,
Os frutos da fé são alegria, paz, esperança, força para resistir aos pecados, porque, aliás, o tentador, o diabo, sempre colocará tentações em nossa vida e o Espírito Santo também nos levará a resistir a essas tentações, entendendo que são contrárias à vontade de Deus. Forças para viver uma vida repleta de boas obras, e veja, aí entram os dons especiais do Espírito Santo, que é praticar a fé de uma forma concreta, amando o próximo. A fé ela é viva e ativa no amor ao próximo. Então, uma vida de serviço aos irmãos, ao semelhante, isso é uma demonstração de que o Espírito Santo está produzindo em nossas vidas os seus frutos. Nós sabemos que as boas obras não salvam ninguém. O que salva é a fé em Jesus Cristo. Mas nós sabemos também, conforme nos mostra especialmente a carta de Tiago, que as boas obras são frutos natural de uma fé viva e ativa em Jesus como Salvador. Agora, o que significa uma boa obra aos olhos de Deus? Boa obra é tudo aquilo que um cristão faz, fala ou pensa na fé em Cristo. E ele sempre faz isso de acordo com os 10 mandamentos e com a finalidade de servir a Deus. E também servir a Deus e ao seu próximo, para dar maior glórias a Deus. Então, qual a diferença da obra de um cristão para um não cristão? O cristão é motivado a agir em favor do próximo pela sua gratidão, porque Deus já agiu em favor dele. Então, veja bem, eu como cristão, eu faço obras não para ser salvo. Eu faço obras porque eu sou salvo. A minha salvação vem de Deus. E como eu sou uma pessoa salva, renovada em Cristo Jesus pela ação do Espírito Santo, eu sou motivado a viver a minha vida de uma maneira nova, realizando e praticando amor para com o próximo através da caridade e das boas obras. Então esse é o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Entendido essa parte, nós também olhamos que o Espírito Santo nos guarda em Deus. Como pode alguém ter certeza de ter a fé, e que será conservado nesta fé, de que não vai cair dela? Porque alguém pode pensar assim, mas olha, eu creio em Jesus, mas e se amanhã eu não crer mais? Se amanhã eu achar que isso tudo é uma loucura e então me desgarrar da fé? Então, esta certeza, mais uma vez, ela nasce da fé. Ou seja, se confiarmos em Cristo e nas suas promessas, certamente confiaremos na sua palavra que nos garante que Deus conserva a nossa fé desde que não a abandonemos, ou desde que estejamos em contato com os meios pelo qual o Espírito Santo age. Então, Deus está disposto a nos guardar na fé e nos alimentar nela. Mas para que isso aconteça, é preciso que estejamos em contato com os meios. Quais são os meios? Os meios de ação do Espírito Santo para nos preservar na fé são palavra, batismo e santa ceia. O batismo acontece uma vez só na vida, mas com um efeito permanente e duradouro. E eu devo sempre recorrer a ele para entender que eu sou lavado e regenerado para Cristo. Veja, não devo batizar de novo, mas sim entender que o batismo vale como lavar regenerador e renovador do Espírito Santo em minha vida para todos os meus pecados. Para todos os meus pecados. A Santa Ceia, o fortalecimento diário da fé e o perdão dos pecados que é oferecido para nós no pão e no vinho, onde nos trazem o corpo e o sangue de Cristo. Esta comunhão, este sacramento, ele é repetido. Deus nos ensina a fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E a palavra de Deus, que deve sempre ser o guia principal da nossa vida, deve sempre estar em contato, devemos sempre estar em contato conosco, com ela, para que nós possamos, então, aprender e crescer na fé. Se estivermos nesses meios, seremos guardados por Deus. Mas se nos afastarmos deles, aí nós corremos o sério risco, então, de perdermos a ação do Espírito Santo em nós, pois o Espírito Santo age por meio da palavra, do batismo e da Santa Ceia. Ok. Se o Espírito Santo trabalha em todas as pessoas, esta é uma pergunta que muitos fazem. Então, jurando por sua própria existência,
Deus solenemente expressa o seu desejo de que todos se voltem para Ele, a fim de que vivam, sejam salvos e venham conhecer a verdade. Está lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Qual é a vontade de Deus? Salvar a todos. Deus não quer que ninguém se perca. Mas aí vem a pergunta: todos vão ser salvos? Se o Espírito Santo quer dar a fé a todos, então por que algumas pessoas não creem? Veja, essa é uma pergunta muito séria. Acontece que muitos são teimosos e permanecem na sua descrença, resistindo à mensagem do Evangelho. Lembra que eu falei lá no início que o ser humano, pela sua natureza, acha o Evangelho uma loucura? Muitos permanecem nessa loucura, na razão humana. E com isso não podem crer, como disse Lutero na explicação do 3º artigo. Pela minha própria razão ou força eu não posso crer. Então é preciso render-se à ação do Espírito Santo. Quando as pessoas usam a sua própria razão ou força para lerem, para medirem, para ser a referência do contato com a palavra de Deus, então essas pessoas estão resistindo, colocando barreiras à obra do Espírito Santo. Sempre que uma pessoa é convertida, isto é obra de Deus pela sua graça, sem o merecimento do ser humano, pois ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. Mas sempre que alguém é condenado, ou seja, que se perde, que não vem a confessar a fé em Jesus como Salvador, isto é apenas por sua própria culpa. Apenas por sua própria culpa. Pois o ser humano, então, preferiu estar na sua condição de pecador, na sua condição de condenado. Por isso, aqueles que estão no inferno não terão desculpas. Aqueles que forem condenados não terão desculpas. Ninguém pode dizer, Senhor, eu não sabia. Ora, quantos meios Deus providenciou para que o Espírito Santo agisse e chegasse aos nossos corações, trazendo-nos sua palavra. Nós não podemos, como diz Lutero, agir em relação à palavra de Deus com a nossa própria razão ou força, mas permitir que o Espírito Santo nos dê discernimento e entendimento para a sua obra. Assim sendo, nós terminamos aqui então esta videoexplicação sobre a obra do Espírito Santo. Espero que tenha sido produtivo este vídeo, para todos vocês, e que tenha agregado em conhecimento, especialmente sobre esta ação da terceira pessoa da Trindade, que é tão importante em nossas vidas. Que o Espírito Santo, este que nós estudamos, que age através da palavra do batismo e da Santa Ceia, nos motive a sempre mais buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, permitindo assim que ele tenha livre acesso aos nossos corações através dos meios pelo qual ele escolheu agir para nos dar e nos manter na fé. Que Deus abençoe a todos vocês. Até mais.